Bem-vindos a O Dissenso. Ora bem, a nossa conversa de hoje mergulha nos comentários de Marie-Noël Tabout a um conjunto de textos bíblicos que atravessam séculos de pensamento, desde a sabedoria de Ben Sira e a paixão do Salmo 118 até à teologia complexa de São Paulo e, claro, à reinterpretação radical de Jesus no Evangelho de Mateus. E todos eles, de uma forma ou de outra, convergem num ponto: a relação entre a lei de Deus, a liberdade e a felicidade humana. Portanto, a grande questão que nos divide hoje é precisamente a natureza dessa relação. Será a lei um mapa para a verdadeira liberdade? Um instrumento que nos capacita para sermos, plenamente humanos? Ou, pelo contrário, representa um quadro de constrangimento divino que, no fundo, limita a nossa autonomia? Exato. Da minha parte, vou defender que, especialmente na sua formulação final por Jesus, esta lei impõe um padrão de perfeição interior tão absoluto que pode tornar-se um fardo psicológico, condicionando a liberdade em vez de a expandir. E eu argumentarei que a lei é, na sua essência, a expressão do amor de Deus, um verdadeiro guia prático para a liberdade, concebido para nos proteger precisamente das nossas próprias tendências para a escravidão. Para mim, a chave está em ver a lei, antes de mais, como um presente. O que é, se pensarmos bem, uma ideia um bocado contraintuitiva para a nossa mentalidade moderna, que associa logo lei à restrição. Mas nos textos, a perspectiva é outra. Ben Sira é de uma clareza quase desarmante. Se tu quiseres, podes observar os mandamentos. A escolha está lá, explícita. A decisão entre a água e o fogo, a vida e a morte, é-nos entregue nas mãos. Isto é um reconhecimento tremendo da nossa dignidade e da nossa liberdade. E o comentário de Tajabout sublinha algo fundamental. A teologia bíblica insiste que o mal é exterior à nossa natureza, simbolizado pela serpente. Deus não nos criou falhados nem nos empurra para o erro. A lei surge então como uma espécie de guia de um fabricante benevolente que nos diz: fui eu que vos criei e sei como funcionam melhor. O que acho fascinante no Salmo 118 é precisamente esse tom de afeto. O salmista não diz eu obedeço à lei, ele diz eu amo a tua lei. Seria impossível amar algo que nos oprime, e o contexto histórico é a prova final, não é? A lei é dada a Israel depois da libertação do Egito. Primeiro vem a liberdade, depois vêm as regras de trânsito, digamos assim, para não voltar a cair na escravidão. É um instrumento para preservar a liberdade que já foi conquistada. Cego. Eu compreendo perfeitamente essa visão da lei como um presente protetor. É de facto uma leitura poderosa. No entanto, eu abordo a questão de um ângulo um pouco diferente. Concordo que o tema da escolha é central, mas questiono a verdadeira natureza dessa liberdade. A escolha que Ben Sira nos apresenta entre vida e morte não é uma escolha neutra entre duas opções válidas. É uma escolha onde um caminho é abençoado e o outro é a ruína. É quase como dizer a alguém à beira de um precipício: és livre de dar um passo em frente. A escolha está tão carregada de consequências que a decisão é na prática coagida. Mas o ponto que me parece decisivo, o verdadeiro terremoto teológico, acontece com a reinterpretação de Jesus em Mateus. Aquela fórmula repetida, ouvistes que foi dito aos antigos, eu porém digo-vos, não é uma simples atualização, é uma viragem radical para o interior. A exigência de que nossa justiça ultrapassa a dos escribas e fariseus muda completamente o jogo. Já não basta não cometer o ato de adultério. Agora, todo homem que olha para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela no seu coração. De repente, a arena do pecado deixa de ser o mundo exterior, que é controlável por atos, e passa a ser o fluxo incontrolável dos nossos próprios pensamentos e desejos. E isto, em vez de libertar, corre o risco de criar um fardo moral esmagador, uma prisão interior onde estamos em guerra constante connosco mesmos. E a minha pergunta é: podemos realmente chamar a isto liberdade? Essa é a questão central, sem dúvida. Mas eu vejo essa viragem para o interior não como a criação de uma prisão, mas como a expansão final da liberdade. A liberdade que Ben Sira descreve é uma liberdade responsável. O comentário é claro. A culpa do mal é nossa, a escolha é nossa. Deus liberta, mas não nos força a permanecer livres. A lei é a ferramenta que nos é oferecida. A sua metáfora do precipício é forte, mas talvez a metáfora mais adequada seja a de um mapa. Deus liberta-nos do cativeiro e depois dá-nos um mapa do território da liberdade e diz: olha, aqui estão os pântanos, aqui estão os penhascos e aqui está o caminho seguro para as fontes d'água.
A decisão de seguir o mapa continua a ser inteiramente nossa. A lei não diminui a liberdade, dá-lhe um propósito e uma direção. Sem esse mapa, a liberdade seria apenas o caos, de vaguear perdido no deserto. Essa metáfora do mapa é interessante, mas para mim falha num ponto crucial. Este não é um mapa turístico. É um mapa onde sair do caminho traçado não leva apenas a uma paisagem menos bonita, leva a consequências existenciais gravíssimas. Isto leva-nos àquela teologia clássica das duas vias, que vemos em tantos textos antigos, a ideia de que a humanidade está numa encruzilhada com apenas dois caminhos, um de luz, que leva à vida, e outro de trevas, que leva à perdição. Não há muito espaço para desvios criativos ou terceiras vias. A liberdade parece resumir-se à liberdade de concordar com um plano pré-estabelecido, não a de forjar o próprio percurso. E há outro ponto que complica a ideia de uma escolha puramente livre. O comentário cita a carta de São Tiago, que diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Embora isto, mais uma vez, ilibe Deus. Sim, a responsabilidade é nossa. Exato, mas coloca um peso tremendo sobre a frágil natureza humana. Sugere que a fonte do desvio não é uma escolha fria e racional, mas algo que brota de dentro de nós, quase incontrolável. Se a tentação vem da nossa própria constituição, quão verdadeiramente livre é a nossa escolha de a rejeitar? Mas não é precisamente aí que reside a grandeza da liberdade humana. Na luta contra essas tendências internas. Uma liberdade que não custa nada, que não enfrenta resistência, se calhar nem merece o nome de liberdade. É no domínio dessas cobiças internas que a nossa autonomia se forja e se fortalece. E é aqui que a sua visão da lei como um fardo e a minha visão da lei como pedagogia se separam. O comentário de Tabut lembra-nos que a palavra hebraica para lei, Tora, não significa primariamente prescrever ou ordenar. A sua raiz significa ensinar, mostrar o caminho, é um acompanhamento. Podemos pensar nisto, sei lá, como aprender a andar de bicicleta. No início, as regras parecem restritivas e artificiais. Mãos no guiador, olha em frente, pedala assim. Mas essas regras não existem para limitar a criança. São precisamente o que lhe vai permitir um dia sentir a verdadeira liberdade de pedalar pelo parque, sem sequer pensar nas regras. Jesus, ao levar a lei para o interior, está a fazer a transição final. Está a dizer, já não se trata apenas de seguir as regras exteriores. Agora, o objetivo é transformar o próprio ciclista. É aliar o vosso coração, a vossa vontade, com a direção do amor. Passar de não matarás para não te irritarás não é adicionar um peso, é ir à raiz do problema. É um convite a ser livre por dentro, que é a única liberdade que verdadeiramente importa. A analogia da bicicleta é excelente, mas vamos levá-la até ao fim. E se o instrutor dissesse, a partir de agora, não basta não caíres, o simples pensamento de te desequilibrares já é uma queda. A intenção pode ser pedagógica, mas o efeito pode ser paralisante. A linguagem de Jesus é absoluta. A ordem para arrancar o olho ou cortar a mão que nos fazem cair em tentação, embora seja, claro, uma hipérbole, sublinha a severidade radical deste novo padrão. Quando a simples ira é equiparada ao homicídio em potencial e o olhar cobiçoso ao adultério consumado, a esfera do pecado expande-se até ao infinito. A nossa vida interior, o nosso fluxo de consciência, transforma-se num campo minado moral. E eu pergunto-lhe diretamente, como pode chamar liberdade a uma vida de vigilância interna incessante, a uma luta constante contra a sua própria natureza, onde até um pensamento fugaz pode ser motivo de condenação? Isso não se parece mais com uma forma de tortura psicológica autoimposta do que com a paz da alma que o salmista associava à lei? Percebo a força desse argumento, porque todos nós sentimos o peso dessa luta interior. Mas talvez estejamos a olhar para o problema a partir de uma perspectiva errada. Essa sua preocupação com a ansiedade gerada pela lei interior leva-nos a uma questão ainda maior que São Paulo aborda de frente na sua carta aos Coríntios. E se a nossa dificuldade não estiver na exigência da lei, mas na nossa própria forma de pensar? E se a sabedoria que usamos para julgar a lei for ela mesma o problema? Paulo estabelece um contraste brutal entre a sabedoria deste mundo, a lógica dos poderosos, dos filósofos, dos pragmáticos, e a sabedoria de Deus, que parece loucura a essa primeira lógica. Ele fala de um mistério mantido escondido, um plano de Deus para a nossa glória que precede a criação. A exigência radical de Jesus talvez não seja um padrão para nós alcançarmos sozinhos,
mas sim um diagnóstico que nos mostra a nossa incapacidade e nos abre para uma realidade diferente. Para a sabedoria de Deus, é exigente porque nos convida a sair da nossa lógica limitada e a entrar num paradigma completamente novo, onde a força se encontra na fraqueza e a liberdade na entrega. Confesso que é precisamente essa linha de raciocínio que me deixa intelectualmente desconfortável. Ao colocar a sabedoria de Deus numa oposição tão direta e irreconciliável com a sabedoria dos que governam este mundo, corremos o risco de desvalorizar a razão, a experiência e o pensamento crítico humanos como ferramentas válidas para encontrar a verdade. A ideia de que Deus preparou o que o olho não viu, nem o ouvido ouviu para aqueles que o amam, embora seja poeticamente bela, pode ser interpretada como uma exigência de fé cega, uma suspensão do nosso juízo crítico. E quando se diz que Deus revela estas coisas aos pequeninos e as esconde dos sábios e inteligentes, a mensagem parece ser que a análise intelectual é, na verdade, um obstáculo. É uma posição que parece fechar a porta ao diálogo com quem está de fora dessa fé, dizendo-lhe: a sua lógica não se aplica aqui. Isso não é um convite, é uma barreira. Como podemos debater ou sequer pensar sobre uma sabedoria que, por definição, se opõe à nossa capacidade de raciocinar? Entendo o desconforto, mas não estará a interpretar a razão humana de uma forma demasiado moderna e secular. Para alguém como Paulo, a verdadeira razão não se opõe à fé. Pelo contrário, a fé ilumina a razão para que esta consiga compreender uma realidade mais profunda. Não se trata de abandonar o pensamento crítico, mas de reconhecer os seus limites. É como um cientista que, ao olhar para um universo através de um telescópio, percebe que as leis da física que conhece na Terra não explicam tudo o que vê. Ele não abandona a física, mas procura uma teoria mais abrangente, com uma relatividade quântica. A sabedoria de Deus não é irracional, é transracional. É um convite para que a nossa razão se expanda, para que se abra a dados que vêm de outra fonte, a revelação. A crítica aos sábios não é uma crítica à inteligência, mas à arrogância intelectual, àquela atitude de quem acha que já sabe tudo e que o universo tem de caber dentro do seu pequeno sistema lógico. E os conseguem captar. Esta nossa conversa só reforça a minha ideia de que a lei, em toda a sua evolução, é no fundo um caminho. Um caminho que se vai tornando mais exigente, sim, mas que nos leva a uma liberdade muito mais real e completa. Não se trata da liberdade caótica de fazer o que nos apetece, mas da liberdade ordenada de nos tornarmos quem realmente somos. A tensão que sentimos, a dificuldade que descreves, não creio que esteja na lei em si. Está na nossa própria resistência em aceitar que a verdadeira autonomia floresce não na ausência de regras, mas na fidelidade a um desígnio que é, em última análise, benevolente e libertador. Do meu lado, esta discussão apenas aprofunda a minha convicção de que a relação entre esta lei e a liberdade é profundamente ambígua e, bem, tensa. Embora a intenção possa ser libertadora, a sua estrutura como um mandamento divino absoluto, e especialmente a sua internalização radical por Jesus, cria um ideal de perfeição inatingível. No fundo, a questão que fica e que me parece a mais inquietante é se Jesus, ao tentar libertar-nos da lei exterior, não nos aprisionou numa prisão ainda mais inescapável, a nossa própria mente. E talvez a verdadeira natureza desta liberdade não seja a paz, mas sim a luta perpétua nessa área interior. Fica claro que os comentários de Marinoan Tabu sobre estes textos tocam numa das tensões mais fundamentais e duradouras do pensamento humano, o equilíbrio entre a orientação divina e a autonomia individual, entre a estrutura e a liberdade. Exatamente. Não há respostas fáceis aqui. O material convida-nos, acima de tudo, a uma reflexão contínua sobre o que significa para cada um de nós ser livre, ser justo e ser feliz. E há, sem qualquer dúvida, muito mais para explorar nestas leituras.